João se aproxima de Maria. Então, Jesus, vendo a suprema angústia de Maria e de João, que eram os apóstolos mais novos, João, aliás, foi o único que conseguiu vencer aquele contexto doloroso de medo dos outros discípulos, se aproximar de Maria e dar um apoio para Maria. E Jesus diz para ela: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Naquele momento, meus amigos, Jesus mostrava que Maria seria o símbolo da mãe de todos nós. João representava a humanidade, desejando se renovar, a humanidade que queria se transformar. E Maria, então, a partir daquele momento, é vista como a mãe dos sofredores. A angústia se estabelece. Nós sabemos do surgimento de Jesus, sabemos do momento em que ele aparece e prova que venceu a morte, mas sabemos que os discípulos vão se espalhar por várias partes, divulgando a mensagem, e Maria fica só. Não fosse a atitude honrada de João, que, cumprindo aquela orientação de Jesus, permanece com ela, Maria passa anos do momento em que ela estava até a sua velhice. Momentos em que ela relembra do filho amado, em que ela gostaria de estar com ele, em que ela tem a sensação da presença dele, como se ela voltasse a ouvi-lo. E um dos momentos mais belos, mais significativos, é aquele em que já velhinha, frágil, prestes a deixar o corpo material, Maria vê um mendigo coberto de andrajos vir em sua direção. Maria então prepara-se para ouvir mais um daqueles pedidos que ela ouvia, pois que nesta casinha, situada na cidade de Éfeso, Maria e João passavam a atender durante anos aquela coletividade de leprosos, de sofredores, de pessoas de má vida, em que ela era conhecida como a Mãe Santíssima. Então, aquele mendigo diferente se aproxima dela e diz: dai-me de comer, dai-me da tua palavra de amor, porque eu preciso de ti. Maria, então, se prepara para acalmá-lo, para socorrê-lo, mas no seu íntimo ela reconhece aquela voz. E eis que na figura daquele mendigo surge a figura luminosa do seu filho, Jesus. Na verdade, aquele era o momento de transição de Maria do mundo material para o mundo espiritual. Ela é recolhida por Jesus, por Cristo, e vai com ele dirigir-se aos píncaros, da glória, ao mundo espiritual, aos níveis mais elevados, já que era um espírito de alto nível. Mas o coração materno de Maria não titubeia. Mesmo merecendo ir para os mundos mais avançados, Maria, naquele exato momento, sintoniza com os seus irmãos no Coliseu romano. Nessa época, estava se intensificando a perseguição aos cristãos. Os cristãos eram jogados às feras famintas, aos leões. E Maria, então, pede o direito de ir acalmá-los, de tranquilizá-los. E conta a narrativa do livro Boa Nova, de que Maria rapidamente se viu no ambiente de um calabouço, e vendo uma jovem muito nova que estava na fila, aguardando junto com seus familiares para ser jogada aos leões, ela estimula aquela jovem a cantar. E aquela jovem canta, e estabeleceu-se uma das cenas mais belas do cristianismo. Os mártires partiam para o circo, chorando e cantando vibrações de amor. Os mártires se dedicavam ao holocausto, mas certos de que seriam recebidos por Jesus. E foi Maria, a intercessora, que estimulou esse processo. Nós sabemos da situação dolorosa dos primitivos cristãos, sendo mortos na arena, sendo queimados em praça pública, sendo devorados pelas feras.
expressar a beleza espiritual de Maria, Francisco Cândido Xavier foi médium e com o espírito Emmanuel, através do apoio do fotógrafo Vicente Ávila, no ano de 1983, depois de 20 sessões de trabalho com cores, com tintas, orientados pelo espírito Emmanuel, expusesse qual é a aparência de Maria quando ela vai no Vale dos Suicidas, quando ela vai nos antros onde a dor está presente, qual é a aparência espiritual dela. E, segundo Emmanuel, esta é a expressão do Espírito de Maria no mundo espiritual. É pelo menos uma tentativa muito próxima de retratar a beleza espiritual de Maria. Isso está detalhado no livro Maria, Mãe de Jesus, de psicografia do Francisco Cândido Xavier, onde também se descortina uma outra visão de Maria, que é espiritual, portanto nós não podemos mostrar com imagens, mas podemos descrever o que está escrito no livro. Maria ordena uma ordem chamada a Legião dos Servos de Maria. São milhares de espíritos amorosos, bondosos, extremamente capacitados, que atendem os irmãos sofredores, sobretudo no Vale dos Suicidas, que atendem os irmãos que desencarnam em situações de calamidade, em situações de abortamento, em situações de consumo de drogas, de guerras. É a Legião dos Servos de Maria. São milhares de espíritos. No mundo espiritual também, nós temos a Mansão da Esperança. É uma instituição que se assemelha, por assim dizer, ao que nós sabemos do Nosso Lar. E nós, se já assistimos o filme Nosso Lar aqui, temos uma noção do que é a colônia espiritual do Nosso Lar. Quem não assistiu ainda o filme está convidado, vale a pena, ainda está em cartaz, é um sucesso o filme Nosso Lar, que mostra como é uma colônia no mundo espiritual. A Mansão da Esperança é uma colônia que atende vários irmãos que fracassaram, sobretudo nos grupamentos religiosos, alguns deles nas proximidades de Portugal. Por quê, meus amigos? Do mesmo jeito que aqui no mundo material, são milhares as instituições que amparam os sofredores em nome de Maria, e nós vamos ver isso. No mundo espiritual é maior ainda. Na verdade, as instituições materiais são cópias, são criadas no mundo material sob estímulo das que existem no mundo espiritual. Existem instituições como, por exemplo, o Hospital Maria de Nazaré e muitas outras que nos atendem quando nós deixarmos o mundo material. Então, que fique nesta noite a reflexão de que Maria é a mãe de Jesus, de que Maria é a mãe dos sofredores e que a ela nós devemos dar amparo. O amparo de Maria é tão presente, que ninguém esquece a figura da mãe. A figura da mãe é algo extremamente forte. E eu vou mostrar para vocês, materialmente, uma pequena pincelada, uma muito pequena pincelada do amor de Maria. O Lar de Maria, uma instituição situada na cidade de Santos, em São Paulo. Lar de Maria, situado em Recife, Pernambuco, um lar para atender os idosos em situação de sofrimento. E se eu fosse listar todas as outras, nós passaríamos a noite toda. Colégio Nazaré é uma instituição inspirada por Maria, onde a educação busca não ser apenas educação formal, mas uma educação com valores morais. E é uma instituição que merece o nosso respeito. Lar de Maria, em China, fui fazer a pesquisa e vi que é uma entidade que atende crianças que têm um câncer, crianças que vivenciam a situação do risco do tratamento do câncer. Lar de Maria em Teresina, essas são as crianças. Ela não é a mãe socorrendo os sofredores. Ela não é a mãe que abraça a humanidade orientada pelo seu Filho, que foi Jesus.
E eu não poderia deixar de falar, enquanto espíritas, nós apoiamos o bem e não há como negar, e não há como não aproveitar a vibração maravilhosa que sentimos quando milhares de irmãos nossos na fé católica se reúnem em torno da figura de Maria. Alguns até não católicos se envolvem naquela vibração de amor, de desejo do bem, de desejo de paz, e é aí que nós vemos uma verdadeira limpeza psíquica na nossa cidade de Belém, uma verdadeira estímulo à convivência familiar. É a família que se reúne, que vem do interior, que vem de outro estado, que vem de outro país. É o sentimento que nos irmana. E nós temos que ver que o fluxo de energias em direção à Berlinda faz com que ela seja um foco de luz. Isso é ciência pura. O pensamento é força. O pensamento é energia. Então devemos sim, enquanto espíritas, nós espíritas, valorizamos e respeitamos as manifestações dos nossos irmãos, sobretudo no campo do bem. O bem deve ser valorizado. Expressão de amor, de sofrimento, mas de dedicação, de união. Quem dera que, irmanados no sentimento de amor, da corda, da procissão, as pessoas passassem a fazer o ano todo as atividades. E eu tenho certeza que muita gente reflete, se melhora, agradece a Deus. São inúmeras as demonstrações de amor que ocorrem no Círio de Nazaré. Quantos benfeitores espirituais não querem saber se a criança é católica, se a família fez uma promessa para a criança desfilar com asa de anjinho ou com uma mortalha? Não importa. Os benfeitores espirituais, coordenados por Maria de Nazaré, saem aqui do lar de Maria e vão atender. As crianças aqui do lar de Maria não são católicas, não são espíritas, são crianças. Não há diferença de segmento religioso. Então, o sentimento de amor de uma criança, o sentimento de fé de uma população deve ser valorizada. E essa imagem traduz o sentimento dos irmãos católicos e deve ser um sentimento aproveitado por cada um de nós. Nós temos uma responsabilidade a mais. Nós estamos no lar de Maria, instituição que há 63 anos, em nome de Maria, ama, faz o bem, atende crianças, idosos. É ou não é um espírito de luz, o ser que estimula todo esse amor, todo esse bem? E eu não falei nenhuma gota de tudo que tem de amor a Maria. Maria de Nazaré, Maria de Fátima, Maria de Vir, são muitas as Marias, e todas são espíritos de luz que aparecem, levando o homem a refletir, a orar. E Maria, a mãe dos sofredores, Maria, o socorro, Maria, o amparo a todos nós. Eu espero que cada um de nós aqui se envolva nessa vibração maravilhosa, compreenda o que representa o amor de uma casa como o Lar de Maria e valorize a oportunidade que temos de ter Jesus como governador espiritual do nosso planeta e Maria como a nossa mãe muito querida. Vou colocar aqui uma música para que a gente acompanhe a Celine Dion. Vamos colocar a Celine Dion.